Começa agora Me Pega no Colo. Me pega no colo. Olá, eu sou a Fra Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do Mestrado Profissional Saúde Materno-Infantil da Universidade Franciscana. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clemilson de Oliveira. O Me Pega no Colo é desenvolvido na rádio Web UFN. Hoje nós vamos falar sobre o uso de telas por bebês e crianças. Então, passa o seu café, aqueça a água para o chimarrão, porque para o nosso bate-papo de hoje, nós convidamos 13 enfermeiras que são mestrandas no Mestrado Profissional Saúde Materno-Infantil, a Larissa, Laura e a Milena. Sejam bem-vindas, meninas! Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante e especialmente que vem nos preocupado nos últimos anos. Nós tivemos, os últimos anos aí de uma pandemia que nos manteve em casa por muito tempo, inclusive bebês, crianças, adolescentes. E o uso da tela, das telas em geral, por esse público, aumentou consideravelmente. Nos vimos sem alternativas, ou com escassas alternativas durante esse tempo. Conta um pouquinho, Larissa, como é que é esse contexto? O que tu pode nos dizer sobre as telas e o uso desse recurso por bebês e crianças? Bom, Cristina, é interessante colocar que a tecnologia hoje em dia é essencial e que não tem como a gente abandonar. Lembrando que o uso de telas, eu me refiro ao celular, tablet, computador, TV. E a recomendação que a gente tem é crianças menores de 2 anos evitar o uso de telas, mesmo que passivamente. Já as crianças de 2 a 5 anos, o máximo 1 hora de telas por dia, sendo supervisionada por um adulto. As crianças de 6 a 10 anos, entre 1 hora ou 2 por dia, também sob supervisão de adulto. E já a faixa etária de 11 a 18 anos é recomendado no máximo 2 a 3 horas por dia, sempre colocando limite e acompanhando como esse uso acontece. Larissa, tu falou mesmo que passivamente. O que significa o uso passivo da tela? Mesmo que olhando por cima, assim... Distraidamente. Isso. Então, quando a gente tem um bebê com menos de 2 anos, o melhor é que não tenha uma tela ligada Total. no ambiente onde ele está. Sim. Porque ele pode se ver capturado ali por aquela imagem, mesmo que a tela não esteja ligada para ele, é isso? Exatamente. Digamos que pai e mãe estão assistindo alguma coisa diante da televisão, o bebê de 2 anos está no mesmo ambiente, e isso já pode trazer algum prejuízo para o bebê. Entendi. Cris, e agora quando a Larissa comentou, sobre o uso supervisionado. Então, essa supervisão, pelos pais ou pelos cuidadores é super importante também, nos dias atuais. Até talvez para os menores fique mais fácil essa supervisão, Mas como é que faz isso para aquele... Para adolescente, Cris? Gurias, é uma questão importante. E também a Larissa nos falou sobre diferentes telas. A televisão, o computador, tablet e celular. Vocês veem que tem uma diferença entre essas telas, que é a dimensão que elas ocupam no espaço. A televisão, por exemplo, e o computador, tradicionalmente, são de uso familiar, muito mais familiar do que individual, enquanto que o tablet e o celular, que são dispositivos pequenos, cabem na palma da mão do bebê, da criança e do jovem, podem ser levados a qualquer lugar. Então, a supervisão também se torna mais desafiadora quanto menor é o equipamento, quanto maior a facilidade de usar esse equipamento num espaço privativo, reservado. A televisão, quando está ligada na sala, a gente passa por ali, todo mundo consegue ver o que está passando na televisão. O computador, a recomendação também é que ele fique em um espaço de trânsito familiar. Agora, quando a gente coloca dentro do quarto da criança, ou quando a gente dá para ela um dispositivo como o celular que carrega na mão, aí nós temos que ter muito diálogo com essa criança, com esse jovem. Temos que também usar recursos, nós temos também aplicativos que bloqueiam, alguns conteúdos. Acho que nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais tarde, mas de qualquer forma, é um grande desafio, porque à medida em que a gente consegue encontrar recursos de segurança, também se encontra formas de burlar esses recursos, Então, assim, temos que apostar muito nesse diálogo constante, nessa proximidade com a criança maior ou com o jovem que já tem esse dispositivo pessoal. Então, ficar conectado com essas telas, com esses equipamentos todos,
pode trazer alguns prejuízos, né, para o desenvolvimento da criança e do bebê até, né, porque a gente sabe que também é utilizado, infelizmente, pelos bebês. Então, Milena, nos conta um pouquinho sobre o que acontece aí com o desenvolvimento infantil. Bom, Fran, o uso das telas ele está ligado com a maior parte do prazer, de prazer do cérebro, né? Nessa parte, a gente produz uma substância chamada dopamina. Então, ela é liberada quando o cérebro tem uma recompensa. Por exemplo, quando se ganha algo no jogo ou quando recebe um like. E também é isso que deixa o cérebro querendo jogar e receber essa coisa boa, essa questão que fez comemorar, né? Que é ganhar o jogo. Porém, também essa mesma substância que faz parte dos vícios. Então, é aí que mora o perigo. Por quê? Porque o cérebro ele já está acostumado com a dopamina liberada nos jogos, daqui a pouco pode querer outros vícios, como, por exemplo, as drogas. E também as consequências do uso sem limite das telas, elas podem trazer problemas, como no sono, nos olhos, obesidade, sensação de solidão, ansiedade, depressão e vícios. A gente adulto, por exemplo, percebe que está usando muito celular quando vê que já está com uma dor de cabeça, quando começa a enxergar assim, não como a gente enxergava antes, algo mais que a gente chama borrado, né? Aí tu vai consultar, vai no oftalmo, poxa, mas o meu grau aumentou. Por que será que ele aumentou? Será que tu não tá usando muito teu celular? Ou quando tarefas ficam sem ser cumpridas, né? Também. A questão também do excesso, por exemplo, assim, da própria leitura, ficar muito perto da televisão também. É uma questão que a gente, como adulto, já percebe, né? Imagina na criança, então. Tem um distanciamento entre as pessoas nos relacionamentos. É uma queixa bastante comum, inclusive, em casais, em relacionamentos conjugais, de que um ou de que ambos estão muito tempo diante da tela e, por isso, afastados, assim. Não se conhecem mais, não têm mais intimidade, não compartilham mais das experiências do cotidiano, né? Então, tem uma perturbação aí de adultos e a gente, né, potencializa essa perturbação quando se fala em crianças. Agora, você falou em casais, né, Cristina? Uma vez eu lembro que eu li uma reportagem que falava que não era recomendado que o casal tivesse televisão dentro do quarto. Que isso acabava prejudicando na relação em si do casal. Antiga então, essa reportagem. Porque agora cada um tem os seus telefones. Então, assim, muitos casais têm a oportunidade assim, de não ter. Assim como tem alguns que preferem ter a televisão. E para as crianças também, a questão do uso excessivo da tela traz consequências, principalmente na escola. Eu posso contar um caos, Milena? Pode. Porque tu falou sobre os jogos, né? E as redes sociais, enfim. Como que esses equipamentos, dispositivos são criados de modo a fisgar a atenção, né? De modo a gente não querer sair dali. Então, eu tenho 3 filhos, né, Milena? O do meio, o João. Pedi permissão para falar do João aqui, querido. Ele está com 8 anos agora. Mas no ano passado, e é bom, né? Cada família se organiza de uma forma, enfim, lá nós nos organizamos assim. Os meus guris mais velhos, né? O que está completando 11 anos e o que tem 8 anos, podem jogar videogame aos sábados e domingos, né? É um pouco limitadinho, assim, 1 hora no sábado e 1 hora no domingo. Tá, mas tem funcionado, tudo bem. E daí, o que ocorre é que o mais velho, quando eu dizia assim, filho, chegou na hora... Os dois estavam jogando ali juntos, né? Chegou na hora, o mais velho, ok, larga o controle e vai lá, pega a bike e sai de bicicleta. E o do meio, de 8 anos, já, chororô, difícil, não quero, é muito pouco tempo, porque eu só jogo hoje, porque naquela função toda. Mas sempre assim, isso começou a se repetir, esse desespero na hora de ter que parar. E daí, então, eu chamei ele para conversar. Olha que gracinha, olha como as crianças nos ensinam tantas coisas, né? Eu chamei ele para conversar e disse assim, João, não está te fazendo bem isso, né? Eu sei que você gosta de jogar, mas esse momento de parar de jogar está sendo muito difícil para ti e para toda a família, porque a gente também não gosta de te ver assim, né? Tu chora muito, tu fica muito desorganizado. Olha aqui como tu está, não está te fazendo bem, isso não é bom. A mamãe e o papai têm essa função de te proteger dessas situações, né? Então, nós estamos pensando em que tu tem que ficar um tempo sem jogar videogame, né? Em virtude disso. Até que tu amadureça, cresça um pouquinho, saiba lidar melhor com essa situação, aí você volta a jogar.
Não, mamãe... Tá, então deixa eu te explicar como é que funciona. Daí eu expliquei para ele. Eu disse assim, os jogos, eles foram criados para a gente não ter vontade de parar. Então, se eu for esperar a tua vontade de parar, não vai acontecer. Tu não vai parar nunca. Porque não é tua responsabilidade, não é tua culpa, meu amor. Não tem nenhum problema, meu amor. O jogo foi feito para isso. Então, tu tem que lembrar disso. Eu não vou ter vontade de parar. Eu terei que parar na hora que a mamãe diz que tem que parar. Porque por minha vontade eu não paro. E ele soluçando, me disse assim, soluçando assim, mamãe, você pode me lembrar disso amanhã? Ele queria jogar mais. Ele queria, mas não, ele queria ser lembrado disso. Ele achou interessante aquela informação de que o jogo foi criado para que ele não tenha vontade de parar, então ele não vai ter vontade, e isso não é um problema dele, não é um defeito que ele tem, é porque o jogo foi criado para isso, e ele tem 8 anos, então, né, tá tudo ok. Mas ele queria ser lembrado, porque ele me disse assim, que se ele souber disso, daí ele vai parar. Porque ele sabe que a vontade de não parar é porque o jogo foi criado dessa forma. Mas ele me pediu para lembrar disso. E eu lembrei ele mais algumas vezes. Então, ele continuou com podendo jogar aos sábados e domingos durante 1 hora. Antes dele, filhos, agora já está na hora, pode começar a jogar videogame, daqui 1 hora vocês param. João, você está lembrado como que os jogos são feitos? Para que eles são feitos? Sim, eles são feitos para a gente não ter vontade de parar. Então tá, então você já está lembrando. E isso ajudou ele a lidar. Agora, quando eu digo, chegou a hora, ele já está lidando melhor, ele já não chora tanto, não se desorganiza tanto. Cris, mas é uma graça. Muito legal essa tua história, assim, mas eu preciso fazer um parênteses. Os jogos educativos, né? Os jogos que a gente... os chamados, assim, sérios games, que são jogos para educar também tem um papel bem importante, assim, né? Tanto na parte cognitiva, na parte motora. Então, eles têm muitos benefícios, mas aí entra toda nessa questão, realmente, né? De ter o limite do tempo de jogo, de acordo com a idade da criança, de saber onde usar, de ter a supervisão, de qual jogo aquela criança deve utilizar, né? Então, só para, assim, fazer essa ressalva. Além tem muitos do jogos tempo. que são muito legais para a educação mesmo, Exato. né? De alguns temas. É porque eu acho que a gente focou muito nas recomendações quanto ao tempo de uso de telas. Mas não é só isso, né? A qualidade, o conteúdo, aquilo que a criança está fazendo quando está diante da tela importa muito. Né? Isso. E hoje existem o jogo e o jogo, né? Porque você estava falando, né, Cris, sobre o videogame, né? A criança também, ela precisa conhecer os outros jogos que existem, por exemplo, o próprio jogo de tabuleiro, entendeu? Jogar xadrez, jogar... ou tem N tipos de jogos, mas assim, que estimulem principalmente a questão do pensar da criança. Só que esse tipo de jogo, para a criança, não causa vício. Por quê? Porque eles ainda não sabem que é legal, que é bom. O videogame já é diferente. Quanto mais tu joga, melhor. Tu vai gostando mais e aí entra as questões do vício. É como Os que eles jogos se de organizam. tabuleiro tem a questão da interação, né? Com as outras pessoas que estão jogando. Que geralmente jogam 4, 4 pessoas, 6 pessoas, 8. E aí aprende, né, a jogar, a perder, a ganhar. Como é que faz? Pensar, que não falou, né, Milena? O próprio jogo de cartas, né? Ele é um jogo, assim, que vicia, sabe? Só que tu precisa pensar para te ganhar o teu jogo. A própria canastra, o pôquer, a gente precisa pensar bem, senão... Mas não tem aquilo que é próprio da tela, né? O que é próprio da tela, Larissa? Conta para nós, da luz azul. Então, tem a questão dos olhos, Dos olhos. que a tela azul, ela prejudica a visão, podendo causar catarata ou cegueira a longo prazo. Então, essa é uma das consequências também que é típica da Isso. tela. A gente tem ali cores, luminosidade, tem um estímulo visual muito intenso que pode trazer prejuízo, inclusive, como insônia, né? Dificuldade Sim. para pegar no sono, a depender do horário também que essa tela é utilizada. E outra questão importante, né, que as gurias comentaram antes, mas também tem a ver com essas consequências, é a obesidade, que está cada vez, né, mais prevalente nas crianças. E o quanto esses jogos não causam só o sedentarismo, mas também... quando utilizados, né, quando as telas são utilizadas no momento da refeição, a gente perde aquele contato com o nosso próprio corpo e a gente não tem aquela sensação de saciedade.
Então, a gente come muito mais, né, do que realmente o nosso corpo precisa, está habituado, porque ele está, né, conectado com outro dispositivo que não o nosso próprio corpo. Então, qualquer comportamento que envolva, né, a nossa fisiologia, que dependa de um reconhecimento dessa experiência corporal, como a evacuação também, as crianças levam muito para o banheiro as telas, né, e também se distanciam, permanecem muito tempo. A gente tem né, jovens cedo já com hemorroidas, por exemplo, que é pelo tempo excessivo sentado no vaso sanitário. Então, assim, a gente está realmente, isso que a Fran falou, né? Nos distanciando das experiências corporais, assim. A gente não está prestando atenção nisso, a gente está prestando atenção em outra coisa. Tem até memes, né? Esses dias eu vi um meme, que era uma imagem, assim, era um casal, o cara indo pro banheiro com o celular na mão e ela desligando a Wi-Fi. Se você quer que seu marido vá mais rápido ao banheiro, desliga o Wi-Fi. Né? Quer dizer, tão habitual que está... A gente está sempre carregando o telefone e aproveitando A gente também não faz troca de turno, né? A gente entra no elevador, olha pro telefone. A gente está, né, entre uma coisa e outra, aquele tempo de respiro, aquele tempo, né, de fazer uma troca mesmo de turno, de experiências. A gente está utilizando esse tempo para estar diante das telas, diante desse aparelhinho que a gente carrega na mão, na bolsa, no bolso. Mas vamos seguir, então, eu tô achando bem catastrófico o nosso cenário. Tô achando que tá difícil. Eu acho que a Laura vai nos ajudar a pensar aí em alguns recursos. Laura, Mas eu acho que tem um jeito. Vamos ver. Acho que é começar pelos adultos, assim, Cris e Fran. E o público que está nos ouvindo, né? Então, a gente já falou bastante, né? Olha quanta coisa a gente vem falando, né? E aí vem do exemplo e da nossa dose, né? Então, a gente tem que saber dosar. E quem vai ajudar a criança somos nós, os adultos. Né? Porque se a gente já começa a usar muito o celular, a criança logo percebe, né? Ela vê que a gente está usando. E quem tem que dar esse tempo, né, limite, né, que a Larissa estava falando, que a gente falou, é o adulto. Né? A gente sabe daquele tempo, então a gente tem que tentar fazer cumprir aquele tempo. Então, muitos pesquisadores dizem que antes dos 2 anos é tela nem pensar, é tela 0, né? Então, assim, o quanto é difícil, às vezes, no dia a dia, e isso para alguns pais. Isso por quê? Porque eles têm a tela muito perto deles, né? Então, fica mais difícil de fazer isso com as crianças. E aí, a gente já fala na questão da interação, né? A interação entre os pais e os filhos, que a gente já está falando aqui, né? Então, o que é essa interação? Se o pai e a mãe, né, os pais, os responsáveis, estão usando a tela e as crianças estão usando, ou, né, um só deles está usando, eles não estão conversando, eles não estão interagindo. E a interação com os pais é a primeira base que a gente tem de comunicação, né, com as outras pessoas no futuro. Né? Então, a gente vai interagir com os pais, né, a Cris pode falar um pouquinho sobre isso, mas a gente vai interagir com os pais e depois vai saber interagir com as outras pessoas. Né? Então, e isso tem tudo a ver com essa primeira relação que a gente tem. Então, os pais que vão nos dar esse foco, né? E a gente tem que lembrar também um pouquinho da infância. Vamos pensar um pouco o que é infância, né? Como é que tem que ser uma infância? Né? É brincar. E aí não é brincar com o celular, é brincar sem o celular, né? É estar ao ar livre, brincando com outras pessoas, brincando sozinho, sim, né? E em contato, o contato com a natureza também. Então, isso tudo é importante, né? É isso tudo que vai fazer com que a criança vá se desenvolvendo. E uma coisa que eu acho que mexe um pouquinho, que eu acho que é com essa nova geração, é que ninguém pode estar entediado. Todo mundo tem que estar fazendo alguma coisa todo o tempo, né? E isso é importante, o tédio é importante para nós e para as crianças, né? Mas elas não sabem lidar, elas param, não estão fazendo nada, mas o que eu vou fazer? Mas é justamente isso, né? A gente tem que ficar sem fazer nada, porque o cérebro, ele não foi programado, como dizem, né, os especialistas, para ele ficar todo o tempo ativo, né? Ele tem que descansar um pouquinho, né? E aí, ele descansando, ele pode, né, ter outras ideias, pensar em outras brincadeiras. E então tem que ter aquele tempo de espera para poder
fazer isso, né? E a gente não permite, às vezes, coloca 1000 funções, 1000 coisas para as crianças, elas não podem parar nunca. Às vezes, né, vão dormir e ainda estão com toda aquela adrenalina do dia, né, de tanta atividade que tiveram. Você sabe, Laura, que tem aparecido na literatura agora um termo mais recente, novo, que chama parentalidade distraída, que é quando pais e mães, inclusive, se propõem a estar com seus filhos e filhas, até jogar um joguinho de tabuleiro, conversar. Mas, por exemplo, estão jogando jogo de tabuleiro, entre uma jogada e outra, eles estão olhando para o celular, né? Aquela mensagem que chegou pelo WhatsApp, aquela nova publicação da rede social. E, então, chama parentalidade distraída, né? Porque os pais e mães também não estão fazendo uma coisa com a criança, eles estão fazendo e olhando para o celular, fazendo e olhando para o celular. Então, esse é um dos riscos também que a gente corre. E é justamente isso, né? O desenvolvimento humano, ele é acompanhado por essas experiências que são, desde o bebê, né? Experiências excitadas e experiências de apaziguamento. E essa troca de turno entre diferentes experiências é muito importante para nós, seres humanos. E eu acho que a gente tem, assim, colocado as crianças nessa dimensão da excitação constante, né? Não permitindo a ela momentos de apaziguamento, que são fundamentais. E a gente não tem como fugir, né, do que nem a Larissa já começou falando sobre isso, né? A gente não tem como fugir, porque é uma ferramenta e é uma ferramenta importante. Não tem como e nem quer, né? Não porque tem. É bom, tem muitos benefícios. Então, é a dose, né, que a gente estava trazendo aqui. É a dose, é saber dosar, para nós e para as crianças. Então, não tem como a gente fugir. Então, tem alguns lembretes que acho que a gente traz aqui que é importante, que é o descanso, por exemplo, ocular, depois do uso, né? Seja do computador ou do celular. Então, a cada 30 minutos, se possível, parar, olhar para o horizonte, né? Para a luz natural. Quando nós formos usar o celular, né? Que é uma tela menor, não ser numa luz, não ser no escuro, né? Com luz, né? Que às vezes vão dormir e tem essa... Então, isso é importante. E lembrar também da distância, né? Que é o do celular e tablet é 30 centímetros, da TV é 1,5 m, e sempre com luz, de preferência, que é para não forçar e trazer esse relaxamento muscular, né? Para olhar para o horizonte quando der. Eu acho que nós estamos falando aqui do desenvolvimento integral da criança, de todas as dimensões também, né? Então, com o uso demasiado, excessivo de telas, há grandes chances de algumas dimensões ficarem deficitárias no desenvolvimento, como a dimensão corporal, né, do desenvolvimento dessas habilidades que são físicas, a dimensão relacional, emocional também, porque se relacionar com uma tela, mesmo que haja alguém diante da tela, não é o mesmo que se relacionar pessoalmente. Então, a gente tem que estar olhando aí para essa pessoinha inteira, que está sob nossa responsabilidade por um tempo, né? O nosso recado de hoje seria, assim, para finalizar, né? Quanto menos tela, mais a gente vai ter uma infância saudável e provavelmente adultos mais felizes. Então, para a gente pensar um pouquinho, né? Tem muita coisa que a gente pode ler e trazer sobre o assunto, mas é importante que nós adultos possamos pensar. Ótimo, meninas. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês no programa de hoje. Temos um programa, Fran? Temos um programa, Cris. Acompanhe nas redes sociais, enviem os temas e convidados que vocês gostariam de ouvir no Me Pega no Colo. Meu Instagram é @fran_jbenedetti, o do mestrado é @mestradoprofmi. Meu Instagram é @cristina.cruel. Até a próxima. Até a próxima e obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada.